Analisar o mercado do Fortaleza, que é um mercado de muitas dispensas, né? Um mercado que traz principalmente essa movimentação de saídas de ativos do Fortaleza, nem sempre ou quase sempre sem o cenário que o Fortaleza imaginava, né? Isso é bem diferente, tá? Do que o Fortaleza imaginava. Mas eu vou começar pelas chegadas, tá? Ok. Eu vou começar pelas chegadas, depois a gente siga o mesmo padrão que a Ah, gente teve no esporte, Ah, não. tá? Pararam naquelas duas, Fred? Veja só, anunciados, Porque que a gente elogiou, tanto o Ronald Isso. quanto o Mailton, mas assim, parou nisso. anunciados o Fortaleza só teve até aqui Mailton e Ronald, que inclusive já jogaram, tá? Mailton ter feito 2 jogos, um como titular, o último agora como titular, e Ronald entrou 2 vezes em campo, nenhuma das duas como titular. Reforços anunciados, só esses 2. 2 renovações, tá? Pierre, que o Fortaleza precisou investir 4 Num milhões. esforço financeiro para vender. Você não pode comprar e vender imediatamente, não, né? Tem que segurar, segurar uns meses. Mas foi esse esforço porque o preço estava muito convidativo para um jogador O Fortaleza tinha essa possibilidade, se supervalorizou. E em breve está vendendo por valor muito acima. Então, mesmo na crise, mesmo com tudo que a gente já falou de empréstimo, essa questão. Melhor fazer esse esforço agora para você colher ali na frente. Porque tende a ser um retorno muito óbvio. Exato. Isso. Exato. Tá. E Lucas Gasal. Que também ali já estava no clube, retornou e já está jogando também. Os dois estão jogando, né? Nem atualizei aqui quantas partidas eles fizeram, mas já estão jogando. Certo. O que é que se tem acertado e não anunciado no Fortaleza? Volante Rian, do Corinthians, tá? 22 anos. E que está envolvido na negociação do empréstimo de Matheus Pereira para o Corinthians, tá? Um empréstimo que gerou debate, inquietação dentro do Fortaleza, porque quando a gente fez o primeiro mercado, Celso, que mostramos o campeão do Fortaleza pela primeira vez, o elenco, quem precisava sair, Matheus Pereira foi apontado como uma das melhores possibilidades de negociação. E ele saiu por empréstimo e com o valor de 10 milhões caso o Corinthians queira ficar com ele. Que é um valor baixo, tá? Tô vendo aqui. É um valor baixo. E Rian veio como um contrapeso, tá? Dessa negociação, tá? Mas queira ou não, um jogador que foi bastante utilizado pelo Corinthians ano passado, tá? Não era do time principal do Corinthians, não é titular do Corinthians. Agora, questão de Copa do Brasil, tá? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, o Corinthians rodou muito o time no Brasileiro. Então, se a gente observar, ele chegou a ter 16 jogos pelo Brasileiro. 5 como titular. É bastante. Tá? Mas quase sempre os 5 como titular, quando o Corinthians não estava com o time titular. Tá? Mas, caramba, não é de um time morto. Não. Assim, time que teve êxito na temporada, né? Não, mas eu digo no sentido, sem dúvida, mas eu digo no sentido de que não havia um desinteresse. Sabe, o morto, o cara tá entrando. É ver a reta final do esporte, só pra entender, o que é um morto, assim, Nesse caso do Corinthians, ele botando reserva, mas não é um reserva desinteressado, é um reserva que entra ali com todo mundo, Ria e outros, sabendo que, opa, o cara tem uma oportunidade de jogar pelo Corinthians na Série A, o cara joga por um prato de comida ali. Na Copa do Brasil, entrou 3 vezes, tá? Apenas 27 minutos em campo, nenhuma como titular. Entrou em retas finais ali dos jogos, tá? Na temporada toda, 34 partidas pelo Corinthians, 11 como titular, tá? Um jogador que era considerado parte ali do elenco principal do Corinthians. Então, é um reforço interessante, tá? Que para os objetivos que o Fortaleza tem, bem de acordo, tá? Se fosse o Fortaleza Série A, não era condizente. Tá? Fortaleza Série B, completamente condizente. Eu acho que é um jogador, por exemplo, de um nível parecido com o Ronald. Certo. Que jogou ali no Grêmio. O Grêmio, inclusive, cedeu o jogador pro Atlético Goianiense. Rian foi até o fim. Rian é campeão da Copa do Brasil. Com o Corinthians. Até é valorizado pelo torcedor do Corinthians. Eu observei alguns debates sobre esse empréstimo dele. É um cara valorizado. Falei com 2 corintianos. Foi? E eles também acharam um jogador interessante. Ninguém teceu críticas, assim. O mercado do Fortaleza é um bom mercado, tá? O problema é que o Fortaleza até agora não sabe o que tem.
o que vai ter. Mas se você considerar Rian, Ronald e Mailton, são bons jogadores. E aqui a gente chega no quarto nome, tá? Luan Freitas. Esse é mais recente, né? E aí, eu já não acho um jogador do mesmo nível dos outros. Não, tá? não é. Luan Freitas, ano passado. Juventude e Paysandu, né? Fez 17 partidas pelo Paysandu, 15 como titular, mas a gente tá falando do pior time da Série B. Tá? A gente tá falando do lanterna da Série B, que é o Paysandu, mas mesmo assim ele se destacou do Paysandu a ponto de que o Juventude de Carpini, e é por isso que ele tá indo pro Fortaleza, tá? O Juventude pinça Luan, que pertence ao Fluminense, tira ele do Paysandu, leva pro Juventude, e aí ele foi titular do Juventude. 14 jogos, né? 12 como titular. Tá? Então é um jogador da confiança de Carpini, e que a gente vai daqui a pouco ver o elenco do Fortaleza, não chega para ser titular. Isso. Detalhe, nem eu acho que Rian vai ser titular. Porque um dos titulares está aqui, Pierre, tá? E aí tem Sacha que ficou, tem Rosseto, o próprio Ronald, tem uma disputa por posição, não são. O Fortaleza está precisando recompor a defesa, e Rian vem para a posição que o Fortaleza tem ainda peças no elenco. Daqui a pouco a gente vai chegar para ver, tá, esse campinho. Agora a gente vai para a página das saídas, que é a página mais truncada, intensa, né? E necessária do Fortaleza, tá? A gente tem um destaque absoluto aqui para Breno, tá? Breno Lopes, que finalmente, né, foi anunciada a sua negociação, tá? 15 milhões de reais foi vendido para o Curitiba, só que o Fortaleza só tinha 50% do passe dele, ficou 7,5 para o clube. O Fortaleza tem previsão de arrecadar 74 milhões com vendas esse ano. De acordo com o que Cássio postou. Eu sempre 65 porque tem 9 garantidos para receber. Ele diz que tem 9 garantidos, então precisa chegar em 65. 7,5 milhões já foram. No jogador mais destacado da reta final, né? Todos esses outros aqui, que estão nessa faixa vermelha, já saíram. Tá? E nenhum deles deixa R$1 agora, pelo menos. Alguns estão com gatilhos, possibilidade de compra no final de 2026. E nesse final, a gente pensa, e se o cara pagar? Mas veja, quando o orçamento do Fortaleza é a receita de entrada em 26. Então, supondo que ele firme algumas negociações e a galera comece a pagar, é 1/3 agora em dezembro, o restante em 27. É o orçamento em 27. Então, quando fala que o orçamento do Fortaleza em 26 tem essa previsão de orçamento, tem essa previsão de entrada com vendas, não significa apenas que o Fortaleza conseguiu 65 milhões em vendas. É que ele conseguiu receber em 26 65 milhões em vendas. É diferente. Pode não parecer, mas são coisas diferentes, tá? Aí você tem Tinga, ok, liberado, último ano de contrato, foi pro Curitiba, despedida, tá? Saiu pela porta da frente. E não vai voltar, e não tinha nenhuma perspectiva de gerar retorno financeiro. Isso. Tá? Jogador símbolo, né, da ascensão totalmente, até do auge do Fortaleza. Né? Totalmente, Celso. Bruno Pacheco acionou o Fortaleza na justiça, tá? O Fortaleza fez um acordo com o jogador para rescisão, também sem deixar nenhum centavo no clube, e ele acertou com a Chape, tá? Matheus Pereira, esse que a gente acabou de citar, um dos muito valorizados, eu achava que era peça bem importante para o Fortaleza manter e ser um meia do time da Série B. Considerando que Pochettino tem valor de mercado e em algum momento pode sair. Por enquanto tá ficando, tá jogando. Tá? É o titular de Carpini nesse momento. Matheus Pereira, empréstimo de 1 ano pro Corinthians, tá? Nesses termos que a gente falou. Corinthians de Marcelo Paes. Tá? Corinthians de Marcelo Paes, que demonstra interesse também agora em João Ricardo, tá? Goleiro, que virou reserva. Seria bom pro Fortaleza isso aí, viu? Seria bom, goleiro reserva. Excelente. Mas precisa ver em que termos seria. Seria empréstimo também? Porque pelo que a gente tá vendo aí, Marcelo Paes não tá indicando fazer muita graça pro Fortaleza, não. Mas também seria ótimo, porque é um salário alto. Essa seria. Essa seria. Marcelo Paes até deu uma entrevista dizendo que foi Dorival que pediu.
Tá? Porque, de fato, vai ser um investimento alto. O Corinthians tem um titular absoluto. Pois tá? É o Hugo. O jogador E absolutamente. João Ricardo vem numa reta final de ano que não conseguiu jogar. Lesão, volta, lesão, e perdeu a posição para Breno. Tá? Mas, enfim, Matheus Pereira, emprestado. Eros Mancuso, 2 jogos esse ano, tá? Como titular. Detalhe, o Fortaleza não tem lateral. Tem Mailton pra direita, ok. Mas tá sem nenhum lateral esquerdo. A expectativa era ter Mancuso na lateral esquerda, tá? Porque Diogo Barbosa e o Everson foram afastados. O Diogo Barbosa já jogou. Mas, a partir de agora... Eros Mancuso, ele tá voltando pro Estudiantes. Voltando, emprestado. Só pra dizer assim, não é uma... o Estudiantes é de onde ele já tem uma... Foi comprado, né, do Estudiantes e tá indo emprestado pro Estudiantes. Que loucura. O Bahia comprou o lateral do Estudiantes, não foi? Sim, o titular. Foi. Não era... Sim, o garoto. O direito. Porque o Bahia comprou o lateral do Estudiantes, abriu essa lacuna, e o Estudiantes tá pegando o ex-lateral dele que tá com Fortaleza pra resolver isso. Essa é a dança. Um jogador até mais rodado tá, do que o jovem que foi pro Bahia, tá? Guzmán, América de Cali, emprestado, tá? E Alanzinho aí, um jogador de fundo de elenco, foi pro Atlético Goianiense, tá? Ótimo tempo. Eu soube que pessoas ficaram incomodadas porque eu creditei a Fred. Eu falei o tempo todo que... Veja, para quem ficou se sentir incomodado, antes de mais nada, peço perdão. Segundo ponto, eu mantenho o que eu disse. Foi Atos, né? Foi Atos que se sentiu incomodado. Mantenho o que eu disse. Eu nunca tinha escutado antes. Achei a expressão interessantíssima. Se alguém patenteou antes, parabéns, é muito bom. Fundo de elenco. É uma forma, assim, fofinha de dizer que... Não joga. Exato. Não é pra jogar. Exato. Desses nomes que a gente tem aqui na segunda parte da tela, eu separei em 2, tá? Jogadores que parecem estar perto da rescisão e de ter um destino, tá? E jogadores que simplesmente o Fortaleza não conta, precisa negociar, sabe Deus como vai negociar, tá? Martínez, muito próximo de ser apresentado pelo Vitória, anunciado no Vitória, bom reforço. Lembra que eu falei que a principal notícia do Vitória estaria dentro do contexto do Fortaleza. Jogador importante. Detalhe, esses estrangeiros do Fortaleza, ano passado, no começo, foi no retrasado ano passado, no começo do ano, quando o Ceará trouxe... algum Facundo. Foi no retrasado, 2024. Aqueles Facundos todos. E Facundo Barceló, não sei o quê, Facundo Castro, Facundo Barceló. Eu chamei de terceira prateleira do continente. Foi. Tá? O Ceará ficou puto, não sei o que e tal. E talvez fosse até quarta prateleira. Mas os caras do Fortaleza são jogadores valorizados no continente. É tudo Estudiantes, River, é tudo jogador ali que tem um histórico. Porque eles compram os jogadores da nacionalidade deles também. Tem muito essa relação. O Fortaleza virou um time muito estrangeiro, assim. Isso. E os caras muito valorizados, Fortaleza jogando Libertadores, tal, trazendo os caras para um projeto de Libertadores. Isso. Não para um projeto de Série B, que era o Ceará em 2024. Só que os caras desvalorizaram dentro do Fortaleza. E um clube desesperado é a pior coisa que tem para negociar. Foi o caso aqui do Fortaleza. Não sei os termos, ninguém sabe ainda os termos. Martínez, né? Que Martínez estaria indo pro Vitória, tá? Já comentamos na parte do Sport de Elton Leite e Benevenuto. Do lado do Recife, há notícias de que Benevenuto está, de fato, acertado com o Sport, faltando detalhes para rescisão com o Fortaleza. Elton Leite, essas notícias que ele está vindo para o Sport são todas de Fortaleza. No Recife, não tem confirmações disso, e o salário é incompatível. O Fortaleza teria, a gente comentou isso na parte do Sport. Não, da forma como você falou, a gente estava até brincando que começou ali do 350, andou mais um pouquinho, já foi para 375, eu disse, ó... 175. Não, 350 para ficar 175, não, aquele valor... sobretudo na lógica que estava sendo de que não dá, porque seria o tiro do Sport, né? Então, assim, né, nesse caso... Detalhe, se for, é como o Fred falou, seria uma informação que ainda não chegou no Recife. Felipe Jonathan? Felipe Jonathan da Justiça, travado da Justiça, não tem nada... É porque ele é o meio termo, na verdade, aqui. Zé Wellison surgiu de forma bem recente, nos últimos dias, a notícia que ele interessa ao Remo. Todos os jogadores interessam ao Remo, mas, na verdade, eu já vi até perfil cravando que ele vai pro Remo. Agora, aqui cabe um ponto, tá, Celso?
O Sport tentou trazê-lo. Foi? Ano passado, né? Tá. 5 milhões ofereceu. Fortaleza recusou. Já pensou, velho? Detalhe, ganhava 400 mil lá. Veja, Tá saindo de graça. Deus permitiu para o Sport, nesse caso, esse negócio não acontecer. Mas teria sido importante para Não. o jogador. Para o nível do Sport titular, mais baixo, é. Era titular. Eu gosto de Zé. Em 2025. Eu gosto de Zé. Em 2025. Eu gosto de Zé. Não tô. Cara, veja, são coisas diferentes. Em 2025, não teria feito nada. Não, teria feito nada. Tu usasse essa expressão recente aí, não sei se talvez seja de Fred também. O sorrisão na piscina. Foi de uma fonte que me falou sobre o dinheiro da capa do Sport. Irmão, Zé Wellison seria um sorrisal no Rio São Francisco, meu irmão. Assim, ó. Lá da ponte. Não ia ter nada. Mas ele era o primeiro volante a chegar, que não chegou. Lembra aquela escassez de não ia ser, meu irmão, não ia adiantar de nada. Detalhe. E aquele Alcumbo, como é o nome do sabe cara? Sabe o que teria acontecido? O Caio Kuma foi aquele que o Sport quase traz. Bacoiocô. Veja. Aí tava liquidado, sem filho. Eu tava no Paiva agora. Eu não sei se o Paiva nem existia. Não, acabou. Ó, com esse negócio tivesse saído, o Fortaleza não teria recebido. O Sport teria caído do mesmo jeito. Tava com essa bomba pra desarmar agora em 26. Zé Wellison. Eu queria, velho. Zé Wellison, eu estimo 2 meses de salário que ele teria recebido. De lá pra cá. Eu queria. Foi a melhor coisa pra todo mundo, pras três partes. Zé Wellison. Não, Sport, Fortaleza e Zé Wellison. O Sport pagou 10 meses pra melhor... Sérgio Oliveira de 800 mil. Pagaria pra ele também. Pagou quantos? Só não pagou novembro e dezembro. Tá em aberto, é isso aí. É isso que eu tô dizendo. O Sport pagou 10 meses pra turma aí. Veja, Zé Wellison eu queria. Eu também. Eu queria. Eu gosto fácil. Tá? Queria da Série B Eu demais. tenho uma pergunta pra você aí. Falando de graça pro Remo, tá? Não sei se vai baixar o salário. É uma pergunta séria, mas 100% na especulação só. Conjectura, não tem nada de informação, nada de factual aqui. Mas só para ilustrar. O tamanho desse pepino aí, que é o último nome da lista, certo? Daverson. Eu acho que esse é um dos maiores abacaxis da história do futebol nordestino. Sim, acho que poucos clubes... A gente tá prometendo um programa com os piores contratos, esse é um deles. Esse é um deles. Daverson deve receber perto de 1 milhão. Isso. No Fortaleza. Vamos supor que o Fortaleza falasse, Sport, eu pago 80% do salário. Cássio, abre a calculadora aí. Veja, 200 mil. Os mesmos 200 mil. 2 milhões e 400, aquela coisa toda. Então não trazia não, eu trazia. Tu trazia? Fred, eu sou gastador, pô. Mas tu daria um... Essa é a minha pergunta. Daria. Eu prefiro ele a Coutinho. Sem dúvida. Prefiro dele. Irmão, primeiro... Sport Santa Cruz. Aí a bola vai, ele pega e faz o negocinho dele assim. Dá não. Dá demais. Dá na cara do 80%, mano. É a cara do esporte. O problema é que ele não ia receber nem os 80 lá, nem os 20 daqui. 2 mortos. Vamos lá. Vamos agora, Fred, pra... O Davidson, Celso. O Fortaleza tem que dar um jeito de convencer futebol árabe, futebol búlgaro, grego. Grécia tá quebrada. Bulgária Meu amigo, também. veja só. Mas pelo menos é euro. É 200 euros, 100 euros. Ou 100 mil euros. 150 mil euros aí. Porque, veja só. Não tem quem pague. Não tem quem pague metade. Tá? E aí é demais pagar 700 mil pra ele jogar em outro lugar. É demais também, né, pro Fortaleza. Não, por isso que eu falei, 100% conjectura. Porque é o único ponto, Celso. Como é que você vai fazer? Veja só, talvez com a loucura... Vamos lá, pronto. Que clube nessa... Porque, volta a afirmar, pra gente não ser acusado de estar sendo leviano aqui. Tá. Mas estamos 100% no campo da conjectura. A gente sabe que a modalidade meio a meio é uma modalidade consagrada no futebol brasileiro. Sim. Tô com um pepino aqui grande de salário, não tenho como pagar, não tenho interesse em pagar, vou aqui pagar 50% para ele jogar em outro lugar. A gente sabe que isso é consagrado. Partindo desse pressuposto que ele ganha 1 milhão e que isso representaria 500 mil para cada lado. Que clube no Brasil... trabalhar com 900. Pronto, 450 mil para cada lado. Que clube do Brasil
pagaria 450 mil reais para Daverson. E aí eu incluo os times da Série A e os times da Série B. Que clube teria condições? No momento que o Fortaleza pagou o que ele pagou, foi especulado. No momento que o Fortaleza pagou o que ele pagou, ninguém já pagaria o que o Fortaleza pagou. Essa é a questão. Quando o Fortaleza pagou, já foi assim. Danou-se. Não, ele tinha o salário. Que tiro, né? Assim, foi... Vamos lá, tá? Em algum momento, Celso, lá ali no meio da temporada, os times correm risco de ir pra uma loucura. Se for verdade, por exemplo, eu não sei, essa informação não é minha, por isso que eu digo que se for verdade, que o Goiás paga 400 mil a Anselmo Ramon, você vê uma margem pra fazer uma loucura e pagar 450 mil a Davidson, tá? Mas você conta nos dedos. Só que se a gente for contar nos dedos da Série B, rapidamente os dedos acabam. Porque pro Ceará esquece, tá? Isso. Esquece. O Sport não tem a menor condição financeira esse ano. O Sport melhorzinho... Cavalo do Cão trazia por esses 450. Mas trazia. Se o Yuri não tivesse saído, brincar se tava aqui. Não, peraí, com o Yuri? Tava recebendo 2 milhões aqui. Não, pelo menos. Tava recebendo 2 milhões aqui. Tá pagando coisa. Tá pagando coisa de Fortaleza. 900. Se eu pagar 1 milhão, tu libera. Se eu pagar 1 milhão. Aí vem, ele vai dizer, tem 100 mil a mais, eu peguei o atacante. Ia contar vantagem. Aniversário direto. Coloquei meu nome em jogo ali, né? Ia dizer isso. E outra. Usei meu capital, foi isso. Usei meu capital pessoal. Pá. E a gente assinou um contrato com ele. Se a gente recebeu uma proposta, como é? Não lembro. É muito boa. Se o Fortaleza conseguir vender ele... Carlos Alberto, né? Se a gente recebeu... Acho que foi aquela loucura. É muito bom. É ruim até de lembrar. Que se o Sport vender, o Fortaleza tem o direito de... A recompra. Que aí o Sport não vende pelo valor dele, não. Vende pelo valor que o Fortaleza quiser. Isso seria desejado. Enfim, tá? Fortaleza não sabe o que fazer. Com o Daverson. Lucero também não tá jogando, tá? Jogador mais valorizado do que Davidson. Mas tava acertando, viu? Por isso que eu tô dizendo aqui. Tá acertando e não tá... Tá acertando. E não acerta. E não acerta. Mas chegou perto do Curitiba, mas... Não, Lucero acho que é Chile. Acho que Lucero e Davidson estão no mesmo estágio, não, tá? Mas é porque Lucero, Fortaleza tem esperança, tá? Davidson, Fortaleza não tem esperança nenhuma de ganhar alguma coisa. Lucero, Fortaleza tem, tá? Ainda que já tenha sinalizado de que pode não ter o jogador, de fato, por nenhum custo. E essa semana, Diogo Barbosa e o Everson foram oficialmente, né, pela palavra do próprio Carpini, já não conta mais com ele. Diogo Barbosa chegou a jogar, tá? Mas vamos agora com o campinho do Fortaleza. O que é que o Fortaleza de Carpini tem à disposição? Meu irmão, passou do meu campo, toca pra quem, meu irmão? Sim. Caramba. Percebam que numa memória fotográfica diminuiu, tá? Porque aqui atrás existia um mundo de... Parecia a lista de vestibular das antigas. Tinha mais uns 4 meias aqui, tá? Tinha os goleiros agora, ainda não todos tava lá, de volta pro futuro. mas eu coloquei já apagando, né? Tanto o João Ricardo que teria a proposta do Corinthians e Elton Leite que estaria negociando a rescisão para possível vinda pro Sport. Benevenuto, a gente já citou. Todos aqui que estão apagados, a gente já citou. O Magrão no Fortaleza vai acabar no Sport. O garoto da base. Foi até bem quando entrou. Não. Tá? Não falhou depois. Isso que eu lembro. Deu a primeira boa impressão, depois falhou. Mas assim, Fortaleza fez uma loucura com o goleiro ano passado. Tá? É inacreditável. E esse é o elenco do Fortaleza. Sem nenhum lateral esquerdo nesse momento. Tá? 0 lateral esquerdo. Já no último jogo não teve. Tá? Jogadores sendo improvisados para ali, Crispim e tal. Com boas chegadas. Mailton, Ronald, o Rian eu acho bom reforço, o Luan Freitas acho só para compor. E um ótimo trio de ataque titular, tá? Pra quem tocar, você tem. Pra Moisés, Barreiro fez e Herrera, gol agora, não foi? Tá? Barreiro fez gol agora, inclusive. Fez o gol da vitória sobre o Maracanã. Agora, Herrera, pra sair a qualquer momento, tá? Pochettino, se chegar uma proposta consistente, vai sair. Claro que o Fortaleza tem esperança com Pochettino, com Herrera, com Lucero, tá? Mas... Esperança de performance ou de mercado? Não, esperança de mercado, tá? Esperança de mercado.
Inclusive, Herrera, eu vi notícias recentes de que estaria perto ali de uma negociação, mas por enquanto os caras estão ficando, tá? E vão esperando a negociação. Até achei aqui a reportagem de Herrera, tá? Estaria sendo negociado com o Red Bull Bragantino, tá, Celso? Matéria de Fernanda Alves, do Jornal Diário do Nordeste. Uma venda, né, em torno de 20 milhões de reais, tá? Seria um empréstimo de mercado. Veja só. O clube cearense estipulou um valor de 25 milhões para a venda do atleta. Porém, as conversas avançaram para uma proposta baseada em 20 milhões, além de um empréstimo ao Red Bull Bragantino, tá? Detalhe é que Herrera, Celso, é um jogador contratado nos mesmos moldes de Atencio pelo Sport, tá? O Fortaleza paga... Com o mesmo grupo. Com o mesmo grupo. O Fortaleza paga os juros só dele. Então, assim, talvez não fique nada. Eu não tenho a conta exata de quanto fica. Porque tem um detalhe que ele vai ser valorizado aí. Então vai ter um ganho pro Fortaleza, tá? Porque acho que o Fortaleza trouxe ele, se não me engano, por 13 milhões, né? Se não me engano, foi 13 milhões o valor. Tá? E aí ele tá sendo negociado, ele valorizou no Fortaleza. Joga muito bem, Herrera. E aí, Celso, o Fortaleza teria algum lucro em cima do ganho dele. 13 milhões por 70%. Né? O Fortaleza teria um lucro aí em cima desse ganho de Herrera, mas não é uma contratação simples pra gente explicar aqui nesse programa, até porque ninguém fala publicamente, ninguém assume publicamente que as coisas são desse jeito. Celso já trouxe o dado, veio do Argentino Júnior, só para dizer que é a segunda maior compra da história do Fortaleza, tá? Só pra gente falar, 13 milhões, o que é que isso representa no Fortaleza? Só ficou abaixo dos 18 milhões, 18,4 milhões que pagou na volta de Moisés, quando ele estava lá no Cruz Azul. E Moisés vai ser ativo em campo, né? O Fortaleza conta com Moisés para ter diferenciais na Série B, tá? O Fortaleza não pode ser mais um na Série B, tá? O Fortaleza não pode ser mais um na Série B. Diferente. O Fortaleza apresentou o maior orçamento, tá? Então não está no mesmo patamar dos competidores, né? Tá? Detalhe, Celso, só para deixar claro, tá que Herrera, o nome dele tá aqui. Algumas pessoas podem estar olhando o campeão e não entender o que é que ele significa. Aqui tá no elenco, tá? Mas vai ser negociado, está para ser negociado, não está jogando, tá? Não é um jogador que está sendo acionado por Carpini, não. Ele é um jogador que está na expectativa da negociação, tá? Mas como ele é mais valorizado, eu não quis deixar ele no mesmo cenário dos outros, porque é aquilo. Já foi até dito pelo Fortaleza. Se não, vai jogar. Tá? Se não, vai jogar. A gente não vê o mesmo tom quando se fala, por exemplo, de Davidson. Tá? Então, esse é o recorte do Fortaleza. Numa transição do Fortaleza para o Ceará, o Ceará basicamente não tem novidades, tá? Numa transição, eu já vou até passar a página, porque aqui a gente vê Mateuzinho, tá? Que foi um jogador que estava no Sport, pertence ao Santa Clara de Portugal. Seu nome foi vinculado junto ao Fortaleza, mas o destino dele é o Ceará, já está, inclusive, tá? Na cidade de Fortaleza, e nos próximos dias deve começar a treinar. Isso aí é ser apresentado. Balão sem pai. Mas o Ceará já viveu isso, né? Assim, quando, na verdade, aliás, o Sport viveu isso quando Barleta sai do Ceará pela mesma situação. Justiça e vai para o Sport. Agora aconteceu o inverso. Mas o que eu estava fazendo a transição, Celso, é porque a gente fez um programa, tá no ar, tá no feed, acho que foi até a última atualização do mercado que a gente trouxe, né? A gente estava até devendo esse novo programa. Eu tô lembrando da última atualização, que foi essa, porque desde então eu queria fazer uma atualização do que eu disse naquele momento sobre Mateuzinho, tá? Porque pessoas ligadas ao Fortaleza me procuraram para dizer que a história não era exatamente como a que eu passei. Qual foi a história que eu tinha passado aqui, tá? Que o não acerto de Mateuzinho com o Fortaleza, o peso principal foi uma recusa, uma negativa do Santa Clara ao Fortaleza, tá? Por conta de uma proximidade que o CEO do Fortaleza, Pedro Martins, teria com o Paulo André, que foi o consultor
do Sport, tá? Trabalharam juntos no Cruzeiro, e daquele mesmo Cruzeiro saiu Gasparino e Ambrogini, que eram os executivos do Sport no ano passado. E o presidente do Santa Clara, ele ficou extremamente incomodado, irritado até, com a postura de Gasparino e Ambrogini no Sport, por não ter aceitado a venda por 10 milhões de reais. Foi a proposta que chegou para o Santa Clara, mas o contrato obrigava o Santa Clara a ter o Sport, né? assinatura do Sport. O Santa Clara ofereceu 3 milhões por essa assinatura. Eu considero isso aí uma das maiores cagadas, assim, no pior sentido. O desfecho acabou sendo, sem dúvida nenhuma, mas, um enorme mas aí eu posso falar, porque desde o primeiro debate, desde o primeiro debate, quando já estava naquele momento do campeonato, e o debate é porque Fred considerava que ele ficaria, não ia perder o jogador, né? Que teria pelo menos o jogador até junho. Fred considerava até isso. Mas, e possivelmente uma enorme chance de ficar, como vai ficar no Ceará. Isso. Mas na hora que acontece essa proposta, do jeito que já era a campanha do Sport, pelo tempo de contrato que tinha, assim, passou uma semana antes, um cavalo selado. Uma semana antes daquela venda de operação. A venda de operação foi, acho que foi um pouco. Foi logo depois. Isso, uma semana antes. Mas assim. 2 semanas. Mas independentemente daquela venda, que só escancara, assim, que, pô, se você tava precisando de dinheiro pra fazer uma merda daquele tamanho, maior ainda, você. No momento que chega de Mateuzinho, independentemente de Sport Flamengo, certo? Na hora que chega o negócio de Mateuzinho, já era, na minha opinião, já era um ótimo negócio, pô. Assim, já era um cavalo selado, pô, passando assim. Foi assim, meu irmão. E na hora que Fred traz esse bastidor, Celso, de que os dois empresários aí tiveram uma voz forte aí nessa negociação, assim, pelo amor de Deus. Porque queriam contar com Mateuzinho pra Série B. Mas aí, meu irmão, era o plano do Sport de Yuri Romão que Mateuzinho ficasse. O problema é que na transição com o Ítalo, não era o plano de Ítalo, porque na transição o Sport não se preocupou em pagar os salários básico, que devia a Mateuzinho para tê-lo como ativo, que era um ativo, tá? Ainda que fosse um jogador apenas com 6 meses. Talvez, Cássio, no final das contas, talvez já não fosse mais um ativo. Talvez nem o Santa Clara, se chegasse uma nova proposta, ofereceria ao Sport, preferiria esperar 6 meses. Mas aí, no fim das contas, você está dando um cenário onde o Sport não ganharia dinheiro. O cenário, do fim das contas, vai ser o Sport ainda pagando. Isso foi acionado, né, na justiça pelo Santa Clara. Mas, não, e pelo jogador. Sim, mas pagando o que está devendo a ele e eventuais multas, né, da justiça. Detalhe que ainda não saiu decisão quanto a isso. Acho que é por isso que ele não foi anunciado pelo Ceará, porque entrou na justiça, mas a gente não teve confirmação de causa ganha. Acho que é por isso que ele está lá no Ceará, mas não treina ainda, está esperando aí o desfecho. Certamente. Né, dessa ação judicial. Detalhe, todos muito demorados, tá? Os do Fortaleza, os do Sport, a gente não tem visto atualização das ações judiciais. Mas o que eu estou fazendo aqui, que é Celso, como eu estava explicando, o Fortaleza me procurou. O vídeo em questão chegou em Portugal, tá? E o presidente do Santa Clara procurou o Fortaleza para dizer que não foi por isso. O teu vídeo foi bater. O vídeo chegou em Portugal e o presidente do Santa Clara procurou o Fortaleza para dizer, olha, isso aí não existe, tá? Não é por isso. Não existe essa restrição à Fortaleza, não existe essa restrição a Gasparinho, Paulo André. Não é Paulo André. A Pedro Martins, né, que é o CEO do Fortaleza, tá? Talvez a Paulo André exista. Aos do Sport, certamente a raiva, ele não tá negando problemas com os do Sport. Tá dizendo que Pedro Martins não está incluso, pelo contrário. O presidente do Santa Clara, dono do Santa Clara, também esteve naquele cruzeiro, tá? Eles são próximos ali de todo esse nó. Tá? E aí eu prometi que faria esse esclarecimento, já que me foi passada uma versão sólida de que o Fortaleza só conversou com intermediários de Mateuzinho e que em nenhum momento a negociação com o Fortaleza chegou ao presidente de Santa Clara. O Fortaleza foi procurado por pessoas oferecendo Mateuzinho, começou as conversas, tá? E não evoluíram as conversas. Ele também teria sido oferecido ao Ceará, no Ceará evoluiu mais e fechou com o Ceará. Dito isso, as fontes que me passaram essa informação mantiveram. Eu disse, Fortaleza procurou, mas... Não, meu velho, veja só. Foi dessa forma.
não sou eu aqui que vou sentenciar qual do lado tem razão. Eu acho que era importante eu fazer o esclarecimento de como o outro lado recebeu. O próprio Pedro Martins ficou bem chateado, tá? Um detalhe importante também, César, que eu falei que eu fui procurado com extrema educação, atenção, tá? Respeito, assim. E até me passaram a seguinte frase, que teria sido dita por Pedro, né? Não foi ele que criou. Tá? O cara não para assim, vou criar aqui uma história. Essa fantasia. Então, assim, entendeu que alguém passou isso pra você. Essa história está sendo espalhada por aí de uma forma que o próprio presidente de Santa Clara teria, né, comunicado. Resolvido se posicionar. Enfim, isso aí, no final das contas, importa muito pouco, né? O esclarecimento era necessário, né? Porque a circulação do vídeo é grande, também, claro. Né? Mas Mateuzinho vai jogar no Ceará. Eu acho um ótimo reforço pro Ceará. Excelente reforço. Tanto que naquela dividida, eu e Cássio, eu achei que o Sport não deveria perdê-lo por 3 milhões para jogar meia Série B. Para você ver o quanto eu acho o Mateuzinho um bom jogador. Eu acho que é titular do Ceará. Também acho. Eu acho que ele é titular. Também acho. Quando passar a jogar no Ceará.